Robson Miguel, que prazer receber você aqui. Aliás, eu estou sendo recebido no seu castelo. Uma alegria muito grande conhecer o seu castelo, conhecer essa pessoa maravilhosa que você é. E me conta uma coisa, como surge o Robson Miguel? Eita, meu querido Marcos! Como surgiu Robson Miguel? Bom, eu aprendi que a palavra persona significa máscara, né? Então os artistas, geralmente eles viram personalidades. Ele não é bem aquilo que o pessoal vê. Às vezes no dia a dia ele revela uma outra pessoa, né? Lógico, a gente é mutante. O que você é na cidade, na igreja, no trabalho, você pode surpreender as pessoas, né? Dizer, nossa, eu pensei que ele era isso, estava lá no palco. Uma pessoa muito orgulhosa, não é nada disso. Agora eu acredito que no meu caso, eu nunca quis perder minhas raízes, né? Eu sou cafuzo, que é a mistura de índio com negro, e tem uma pitada de espanhol aí, que originou o meu sobrenome Miguel, da Espanha. E eu acho que você manter uma carreira sem o orgulho, né, com um pouco de dose de humildade, se o cara fala eu sou humilde, já está sendo arrogante demais, né? Mas acho que lutar para manter a igualdade, né? Valorizar suas raízes, se preocupar com a inclusão social dos negros, dos índios, das pessoas menos favorecidas, eu acredito que isso seria uma missão espiritual legal. Você nasceu em Espírito Santo, é isso? Você é capixaba? Eu sou capixaba. Os capixabas vêm do termo capixoba. A palavra cá em Tupi-Guarani quer dizer mato, a pu quer dizer aqui, e choba, milho. Quando Anchieta chegou aqui no Brasil, primeiro ele foi catequizar os índios do meu estado, do Espírito Santo. Lá tem a cidade de Anchieta. E até o convento da Penha, com a gruta de Anchieta, os historiadores dizem que era onde ele descansava, quando ele ia catequizar os índios. E como esses índios eram plantadores de milho, recebeu o nome de capixoba, daí veio o nome capixaba. Então eu sou um capixaba. O seu pai nasceu na aldeia, mas você nasceu numa cidade. Eu nasci no antigo aldeamento dos índios aribiris. Lá tem muito índio ainda e negros. Era uma região de mangues. E Aribiri vem do termo Aribiri, que é caminho sobre os juncos. Na época da minha infância, o Aribiri ainda era uma região de mangue que de tarde, com a vazanca das marés, a maré sobe. Só quem é dali consegue se localizar orientando-se pelos juncos de Aroeira. Daí nasce o nome Aribiri. Então eu sou uma pessoa que meu pai nasceu em Oca mesmo, de taipas, indígena, palha, morou ali muitos anos, até ele vir para Espírito Santo, serviu o exército. Então ele era cafuzo, mistura de índio com negro. Você chegou a ser cacique, né? Que conta essa história, eu achei isso aí bárbaro. Ah, muito bem. Eu tenho uma história assim. Todo ano, quando minha família ia passar as férias em Espírito Santo, minhas irmãs, que algumas delas já nasceram na cidade, quando minha mãe veio para cá, e meus pais também, não se adaptavam mais à selva. Então, quando ia passar as férias no Espírito Santo, elas preferiam ficar na cidade. E eu preferia ir com meu pai lá para a região de Aracruz, onde vivia meu tio, né? Irmão do meu pai, Barnabé, em Oca ainda. E aí lá eu peguei amizade com os indígenas. Uma vez um indígena falou, eu tenho um parente que é cacique em Itaoca, Mongaguá. Aí eu falei, imagina, minha irmã tem uma casa em Mongaguá, eu nunca vi índio lá em São Paulo. Não, tem sim. Você pode fazer um favor para mim? Eu falei, posso. Aí esse cacique Cizenato falou assim, você vai levar essa carta olfativa. Aí, carta olfativa? Eu sabia que tinha isso. Essa tiara aqui trançada, tinha 5 penas, 2 de a mesma cor, 3 diferentes, enrolada com palha de milho, pedacinho de mandioca de milho,
Você só entrega isso aqui para eles. Eu voltei para cá, fim de semana, fui lá para Mongaguá. Perguntei, um pessoal de um bar ali perto do Morro do Jussara, falou, ó, tem uns índios que ficam vendendo artesanato aqui às quartas-feiras na feira. Parece que a aldeia deles fica atrás do cemitério de Itaoca. Eu estava de carro, fui para lá. Foi grande a surpresa. Quando eu cheguei lá, que eles viram que era tiara, eu fui recebido lá. Falei, ó, eu fui educado pela minha avó, minha tia que falava Guarani, meu pai também, mas eu não falo bem a língua, eu era muito pequeno. Aí, não, vem pra cá. Ele pegou aquela tiara, acredite se puder, cheirou, falou, ó, lá morreu uma velhinha. Nasceram muitas crianças, o milho brocou, a mandioca deu em abundância. Eu fiquei tão encantado com a nossa cultura indígena, que eu falei, meu Deus, a cultura tinha que entrar para as escolas, tinha que ser resgatada. Aí eu vim descobrir que os povos indígenas não são analfabetos, são povos ágrafos. Ágrafos são povos que, por não conhecer papel e caneta, sua sabedoria é transmitida na oralidade, de pai para filho. Mas eles têm outras formas mais interessantes de escrita. Tem um código de tambores, que chamaram de código Morse, que nada, os índios já usavam, né, sons de tambores diferentes. Tem o código de fumaça, né, que manda mensagens à distância, né, bojos de fumaça. Antes do e-mail, ele já tinha o e-mail dele. Que pode indicar, sim, pode indicar reunião, morreu alguém, festa, casamento. Eu comecei a ficar tão interessado em resgatar meu lado indígena. Aí eu passei a frequentar essa aldeia em Mongaguá, Itaoca. 2 anos e meio me nomearam Chondaro, liderança. Quando tinha as reuniões nas quintas-feiras, me chamavam... Isso em Mongaguá? Aqui em Itaoca, já em São Paulo. Aí eu ia lá participar das reuniões. E aí me surpreendeu. Eu tenho isso documentado, quem quiser saber mais. Mais ou menos. Eu tinha 34. 34. Retomei com 34. E aí, quando foi em 1999, teve uma eleição para cacique, porque o ano Guarani começa em setembro. E aí, em setembro, ninguém senta no ambá, fica aí para a comunidade eleger quem é que vai ser o próximo cacique. E aí eu tomei um susto, que eu fui indicado. E eu fui eleito cacique na aldeia de Itaoca, Mongaguá. Sou reconhecido na FUNAI. E depois que eu casei com a Índia Ticuna, depois de 3 anos indo lá na aldeia, retomando a língua, novamente com os indígenas, eu então decidi ajudar os índios urbanos. Hoje eu ainda sou cacique urbano. Eu cuido dos índios que vivem na cidade. No mês passado mesmo legalizamos a documentação de 86 indígenas, parceria com o Ministério Público. Ser cacique? É comum cacique, cafuzo ser cacique? Na história dos livros consta que eu sou o primeiro cacique cafuzo a ser eleito por uma aldeia nativa guarani. Para quem quiser saber mais sobre esse lado meu histórico, é só você ir no YouTube e colocar assim, quem é o cacique Robson Miguel? Não põe violonista. Você vai ver eu lá com Raoni, com Megaron, eu lá em Brasília trabalhando para constituir a Carta dos Direitos Indígenas da ONU. Então eu fiz o hino nacional brasileiro na língua guarani, foi uma ideia minha mesmo, gravei para ajudar a inclusão social dos índios. Depois eu fui convidado pelo governo federal de Paraguai, eu que lancei o hino do Paraguai também. Eu quero ouvir esse hino agora. Vamos lá então. Acho que agora, como nós estamos falando da cidade de Jandira, que seria favo de mel, em Tupi-Guarani. Aqui vai de primeira mão para Jandira, o hino nacional brasileiro, na língua originalmente brasileira, na língua de Jandira. Guarani. Na verdade, o índio não é índio. Todo brasileiro é meio índio, misturado com branco, com negro, até com oriental. Para não ficar muito longo no programa, primeira parte. Oi, enredo Ipiranga, Gangui, Chondaro, Sapoca, Yomboriri, Guaraí, Alça, Chapé, Ora, Dereçaca, Endi, Peraraí, Guiavi,
o penhara joramingua adiviambara ete pirogueiro nyekami ekovia yande potiau yeno yane manu Embaiupu iboete uma Pindorama barete overa kengui Poraiu a engarove ove di Ivapora pito oripoti assim Puruchura anga a echaka Tuicha oje guia ainhei no rampo Iporangata anda ada o vai Tuicha oje kuaka evera yu ipora Etava de radeia eu ia yupi Cuigué querigo timaranga tu raio piu pindorama Não pode aplaudir, mas dá uma vontade. Becha mãe bareteca, tudo mãe chacoi porém, Marcos Torquato. Chaipotaca, Batepe vai Aquérima, Apu, Castelo de Robson Miguel. Muito obrigado por nos fortalecer na cultura, Marcos Torquato. Quero agradecer você por estar aqui no Castelo de Robson Miguel. Tatiambia PTI, Pevai Aquérima, PTI, Ayu, Rarima, Raegui, Jandira. Estou falando com você na primeira língua que falavam os índios que viviam na região de Jandira. Raem Ayu Tupi Guarani. Apan Araúma. Pindorama. Rarima Brasil Qué. Essa língua era falada nesse local quando era chamado de Pindorama, antigamente. Hoje, Brasil. Muito obrigado, Marcos. Obrigado você, Robson. Robson, além do Guarani, você fala outro idioma indígena? Falo, eu fui casado 12 anos com uma índia ticuna, do Amazonas, e eles dizem que eu falo bem ticuna, porque eu sou músico. E a língua ticuna é uma língua curiosa, porque é uma única língua tonal. Ela é toda cantada. Se você mudar a nota, mudou o sentido. Por exemplo, essa indígena que eu fui casado, 12 anos, ela chamava-se Ve-E-Ena, tan, 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 tan. Se você mudar para Viena, já mudou o sentido. E Viena quer dizer a onça nadando para o outro lado do rio. Então, a língua ticuna é uma língua que insere a segunda maior nação indígena do Brasil. O Brasil, quando o Cabral chegou aqui, Marcos, eram 6 milhões de índios. Acredita-se que mais, que 150 nesses últimos 3 anos foram cadastrados na Amazônia Legal, que nem sabe que o Brasil existe. Desses 6 milhões, estava separado em 1.300 nações ou etnias, falando mais de 1.000 línguas diferentes. Hoje o Brasil ainda consiste no mundo o país com a maior variedade linguística. E, infelizmente, nós temos 215 etnias ou nações. Não é isso que o relatório da Dilma diz, 869, porque muita gente se autodeclarou índio ou negro para pegar os benefícios do governo. Mas o real seria o relatório da CESAI, que é a antiga FUNASA, que ela cuida da saúde indígena, e ela anota quantos índios estão nascendo e morrendo. Ela tem um relatório que o Brasil tem 215 nações indígenas, e ao todo são 274 mil índios falando 182 idiomas diferentes. Eu falo 3 idiomas indígenas: Guarani, Tupi-Guarani e Ticuna. E o indígena, infelizmente, está atrás ainda na aquisição dos benefícios, ainda está muito aquém do que deveria ter. Eu acredito que os povos indígenas, se eu tivesse que falar a verdade, eu teria que dizer que, infelizmente, o Ministério da Justiça é o que mais comete injustiça, com os direitos, com os povos indígenas. Talvez o motivo é porque isso parte de um grupo de pessoas que não estão preocupados em fazer o que Marcos Torquato fez. Ele editou 2 livros importantes, preocupado em chamar a atenção da criança para a história, para o livro, para o conhecimento, porque ninguém respeita o que não conhece. E o que acontece com os indígenas é que as pessoas não conhecem a cultura, daí não tem o respeito. E o pior, ao invés de lerem essas literaturas que vão trazer edificação, deixa as crianças muito tempo na rede social e faz com que o Ministério da Educação acaba sendo o que primeiro tirou o direito do educador, do professor,
do pai e deu todo o direito para uma criança mal educada. Que hoje, se for chamar a atenção de uma criança, molequezinho de celular, vai ler esse livro do Torquato, aprender um pouco da leitura, do conhecimento histórico do seu país. Ele está arriscado esse professor sofrer detrimento, perder o emprego e ser escorraçado. Então, acredito que precisaria rever esses conceitos. Como você me perguntou, os povos indígenas, se eu tivesse que ir mais além, eu teria que dizer uma coisa muito triste. Se o índio não tem terra no Brasil, a gente tem que ficar lutando para provar no Congresso que aquela terra é dele. Onde é que estavam os 6 milhões de indígenas que viviam aqui antes deles chegarem? Estavam aqui, né? Então, o Brasil inteiro é dos indígenas, que eles perderam esse direito e agora luta para poder reconhecer um genocídio, porque não tem quase índio mais, né? Se você pegar 6 milhões, se nós pensarmos os bem, portugueses que estavam aqui se multiplicaram. Agora a população do índio se diminuiu muito. Foi extinta, sem contar aqueles que estão sendo obrigados a sair da cidade, da aldeia, e vir tentar a vida na cidade e acabam ficando por aqui. Agora vamos falar um pouco do Robson Miguel, o músico, o violonista. E esse lado seu da música, Robson, você que teve uma origem simples, pelo que você está falando, porque eu vejo você da aldeia do Espírito Santo para os castelos do mundo, né? Você é da aldeia para os castelos do mundo. Como que nasce esse violonista? Me conta um pouco dessa história. Eu sei que seu pai foi maestro, músico. Boa pergunta. Até mudou o fundo musical. A minha parte com o violão ela nasceu do incentivo do meu pai. Meu pai tocava violão, cavaquinho, e o primeiro instrumento que eu vi foi o sax, tocando chorinho. Alfredo Miguel. E ele esteve uma parte da vida dele morando em Jandira, preparando músicos ali, preparou alguns alunos, escola de música, dando aula de sax, clarinete, violão, cavaquinho. Era um multi-instrumentista, assim, maestro também. E quando eu conheci o violão, ele tocando violão, alguns marchas, chorinho, ele gostava das músicas de Irmã dos Reis, ele tocava Marcha do Marinheiro. E aí ele disse, para você tocar essas coisas, você não pode estudar só violão popular, que é o que eu vim estudando. Você tem que estudar o violão clássico. Naquela época eu estava fazendo violão popular, o violão era na perna direita, polegazão aqui em cima, né? Ixi, aí nós fomos morar em Santo André, eu fui matriculado no Conservatório de São Caetano, aí me obrigaram a colocar o violão do lado de cá, a canetinha do professor mandando abaixar o polegar. Na primeira escola era lá. Agora, isso, aí eu comecei, me formei tocando obras de bar, sempre gostei de bar. Aí, programa de conservatório. Bom, quem é violonista sabe o que eu estou tocando aqui. Obras de 7º ano de violão, como estou tocando aqui o Borré da 3ª suíte para violoncelo, flauta mágica. Nossa, tinha que estudar essas coisas no conservatório. La Catedral, que é considerada uma das obras mais difíceis no violão. Hoje eu domino uma dessa parte com facilidade, mas admito que essas obras já foram obras com uma dificuldade incrível de superação. Robson, e a questão do violão, você já sofreu algum preconceito? Porque me parece que você desconstruiu a maneira clássica de se tocar violão. No seu show,
você é muito ousado, você dedilha de maneira diferente, vai conversando, batendo papo, toca, às vezes você está cantando uma música, tocando outra. Como que você é visto aí no mundo do violonístico? Porque o universo do violão clássico é muito rigoroso, muito certinho, tem muita crítica. Você já chegou a passar alguma experiência negativa? Já, infelizmente já. Porque quando você vê um grupo de cantores cantando, parece que eles não competem muito entre eles. Quem canta melhor, quem canta pior. Tem cantor sertanejo que um canta pior que o outro. E ele não tem vergonha de na hora. E abre a voz e canta. Aí vai um outro lá, que eu não vou citar nome, lança umas músicas de chacota, que o pessoal faz muita bagunça, que ele sabe que ele não é um cantor, né? Mas ele joga lá alguma coisa e faz fama, o pessoal replica e divulga. Oxalá que os violonistas fossem assim. Mas parece que existe entre os violonistas uma competição muito pouco saudável. Que às vezes eu vou dar um concerto, para quem vai no meu show sabe, eu loto muitos teatros, né? O Municipal de São Paulo, eu já fui em todos os grandes teatros do Brasil e mundo, né? Estou agora com o Palácio das Convenções de Lugano, Suíça, para fazer meu concerto e lançamento desse DVD que você pode ver aí. Vai no YouTube e coloca Robson Miguel Suíça. O da Suíça, o governo fechou 3 castelos. Castelo de Lugano, Gran Castro e Sasso, para o violonista brasileiro ir lá gravar o DVD. Isso para mim foi uma honra. Fui recebido tapete vermelho pela presidência de Lugano. Você pode olhar lá, confere lá, coloca Robson Miguel Suíça. Espanha também, eu no Teatro Monumental de Madrid. Contratado da RTVE, TV Espanhola. E eu noto que com todo esse esforço, existe uma certa maldade no público violonístico, que ele sempre fica assim, quem toca mais? Robson Miguel ou Paco de Lucia? Olha eu com o Paco ali. Robson Miguel ou Léo Brauer? Tá eu com o Léo Brauer. Ainda bem que tá comparando com pessoas de alto Robson nível. Miguel ou Joy Paz, ou Pet Bettini, tá lá, o Aldi Miola. Então, eu, na verdade, vou ser sincero pra você. Mas ainda bem, Robson, que estão comparando com a alta. Ainda bem, menos mal. Não duro se falar quem toca mais, o Torquato ou o Robson Miguel. Ainda. Mas quando eu pego o violão pra fazer essas escalas limpas, né, tocar as músicas, né, com tanta segurança, batendo papo, dando entrevista, tocando música, o pessoal considera difícil. Eu vou ser sincero, eu não toco preocupado que me vejam como o melhor do mundo, tocando baseirinho, batendo papo, dando entrevista, ou até cantando da música. Eu prefiro, eu tenho que tocar bem, porque eu preciso pagar minhas contas. Se eu não fizer um trabalho de qualidade, eu não vou levar público, não vou conseguir espaço na mídia aberta, não vou conseguir ir nas televisões, impactar o pessoal e me pagar bem para tocar. Você é um showman também. Eu tenho que fazer. Aí, moral, se os violonistas que olham, tem um pouco de inveja, mete o pau, fala alguma coisa, ele fica tocando e se acha, ele toca e fala ao mesmo tempo, e não sei o quê. Eu, sinceramente, não. Aliás, eu acho que a sua graça é que você quebrou as regras, né? Eu acho que o diferencial dos meus shows, eu descobri que é esse: chegar na Europa, tocando bossa nova e falando da história de Tom Jobim. Depois eu paro de tocar e toco só música mesmo. Você comentou aí do Paco de Lúcia, você teve o prazer de conhecer o Paco de Lúcia. É verdade que o Paco de Lúcia teve dificuldade com a música do Djavan, Oceano? Sim, eu era amigo pessoal dele, ali tá eu com ele aqui, né? O Paco, ele deixa uma carta muito interessante, ele falou, ele tinha todos os meus lançamentos. Para quem tiver dúvida e crer em Deus, pergunte a Deus a meu respeito, Deus vai te falar que eu não estou mentindo. Paco, quando vinha aqui, ele ficava hospedado ali na Rua Augusta, no César Park Hotel, e o Rubem Dantas, que é o percussionista dele, foi meu aluno na Espanha. Eu tive uma escola na Espanha, chegou a ter 246 alunos. E fiz minha própria orquestra, que você pode ligar no YouTube e colocar Robson Miguel Espanha, orquestra. Vai ver o regime da orquestra com 208 músicos, no Teatro Monumental, com arranjos meus mesmo. E nessa projeção que eu tive na Europa, o que me surpreendeu que eu era fã do Paco de Lucia e não sabia que ele era meu fã.
Não sabia. Aí veio na minha escola estudar o Rubem Dantas, brasileiro, baiano, que era o percussionista dele há 37 anos. Falou, o Paco é teu fã. Aí me aproximou do Paco. O Rubinho esteve aqui no Castelo, tem fotos dele aqui. Tem uma composição que eu fiz junto com ele, com o Rubem Dantas, que é o percussionista do Paco de Lucia. Ele faleceu já, né, o Paco. E aconteceu uma coisa inusitada. Paco falou assim, eu preciso aprender música brasileira. Tô falando e ele é um dos maiores violonistas do século. Que a praia dele é o flamenco. Tocar essas músicas... Ele falou, no flamenco, eu não tenho mais nada que aprender. No flamenco, eu invento pro pessoal copiar. Com a mão só. Meu Deus. Olê! Meu Deus, com a mão só. Na Europa tocando flamenco. A plateia não tá aguentando. Da praia dele. Mas quando peguei amizade com ele, ele falou, caramba, eu queria tocar a sua praia. Música brasileira. O Paco falou isso pra você? Falou. E ele é um dos grandes violonistas do século. Ele falou, eu não século. consigo sentir os acordes dissonantes da música brasileira. Porque ele não tem nada de bossa nova gravado. Ele gravou o Tico Tico. Um grupo dele, onde ele faz o solo e o pessoal acompanha. Mas não é ele tocando sozinho, fazendo baixa harmonia, né? E tá até no YouTube, você pode acompanhar. Mas ele disse, o problema meu é que tudo na Espanha é só isso aqui. A música é como música sertaneja, ela repete muitos mesmos acordes. De trás para frente para trás, fica uma mesmice. Já a bossa nova não. Esses acordes, se você disser que eu desafio amor. Aí ele disse que a música do Djavan pegou ele. Porque como o Djavan estava sendo lançado aqui, ele já era lançado lá. E era a mesma gravadora, ele foi convidado para fazer o solo da música Djavan. Ele ia criar um solo para a música. É, aquela improvisação, para quem não sabe, pega o disco do Djavan, vê lá, Oceano. Quem faz aquele, por exemplo, com aquele monte de nota nessa música do Djavan é o Paco de Lucia. Aí ele fala, maestro, para ser uma coisa bem bonita, eu tuve que me ancorar de la cantidad de notas del flamenco para poner la canción, porque não me entra na harmonia. Ele disse que até ontem ele não conseguiu sentir esses acordes da música Oceano. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar, fazer um aglomerado de notas na improvisação. Aí quando errava, cortava o pedaço, ficou bom, ia emendando
4 horas e meia para ele fazer aquela improvisação em cima da música. Robson, você já teve alguma música que te desafiou? Não estou criticando meu companheiro, estou falando uma verdade negativa que ele mesmo falou. Aí ele disse, a única chance que eu teria de fazer algo novo no violão era aprender música brasileira. Aí eu brinquei, falei, você tem que morar lá no morro, com os neguinhos lá do Rio de Janeiro, começar a pegar caixinha de fósforo, porque essa alegria nossa, o espanhol é todo saleroso. É muito... E o brasileiro é todo irreverente, é tudo na... Então essa alegria nossa tá na nossa música. Muito amor, mas não pode ser. Então, você tem que ir para lá pro Brasil para você pegar essa... Você teve já alguma música que desafiou o Robson Miguel e que você não conseguiu tocar? Ixi, aí você... Olha, quando sai uma música nova, Deus me deu a graça, a virtude, um dom, que eu não preciso ouvir a música mais de uma vez. Eu ouço uma primeira vez, na segunda eu consigo tirar ela. E dependendo da música eu consigo tirar em qualquer tom. Mesmo sendo música dissonante com acordes muito abertos, uma vez me falaram assim, toca aquela música do Caetano, que os acordes são bem igual uma aranha. Eu falei, esse papo seu tá qualquer coisa, você já está para lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se veste não, mano, de dois, deixa de manhã. Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha nessa. Aí eu cago, nem eu sarro, na Espanha. Essa tamanha, essa tamanha. Esse papo seu tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro. Aí, essa música é uma música popular, mas que os acordes se tornam mais difíceis do que muita música clássica, né, de solo. Aí eu brinco, esse papo seu tá qualquer coisa, você já está para lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, mas qualquer coisa doida dentro mexe. Não se mexe não, onde deixa de manhã, cadê a aranha? Sem essa aranha nessa, é um carro, nessa água, Espanha. Então eu brinco assim. Você passou a irreverência da sua personalidade para a música clássica. Tá fazendo nacional. Você passou toda a irreverência brasileira para a música clássica. Respondeu o que você falou, que às vezes eu me autodesafio a pegar uma música que já é difícil e eu fazer um arranjo dela um pouco mais sofisticado. Mas tudo isso é porque eu sei que a mídia, ela não quer um violonista tocando Quizadas, Vitório Monte, ela quer firula, né? Quer ver o cara pegar o violão nas costas, tocar sem olhar. Carrilhões, né? Colocar nas costas, é que eu tô com a corrente, tá me atrapalhando aqui, mas você pode tocar. Poderia ser nas costas também. Quantos violões você tem? Aqui no castelo eu tenho 19 violões. Cada um tem uma alma diferente, um timbre diferente, um som diferente, uma personalidade diferente. Tanto que quando eu vou tocar blues e jazz, eu tenho um violão que eu gosto mais do som dele, que ele é caixa fina, o som é menos encorpado. Porque o violão tem esse formato... E todos são o mesmo luthier que faz? Não. Essa parte mais encorpada, poucos violonistas sabem que é para trazer os sons graves e a parte menor para os sons mais agudos. Por isso que o violino, o cavaquinho tem esse formato. Então, quando eu vou tocar jazz e blues, eu preciso de um som menos encorpado. Aí eu gosto de pegar o violão mais fininho. Para esse estilo é melhor violão menos encorpado. Jazz, né?
tocar obras mais clássicas, Recuerdos de eu Alhambra. preciso, sim, Recuerdos de Alhambra, para dar um corpo melhor, eu prefiro um violão com a caixa mais larga, que aí ele tem... Robson, vendo você tocar assim, a gente percebe que você é um grande virtuoso. Mas assim, existem outros virtuosos, muita gente boa. Muita gente mas boa. O que faz... Muita gente boa. Como que funciona isso? O Robson Miguel, que nasce numa região pobre, em Espírito Santo, capixaba, teve um pai que nasceu numa oca. E o que faz o Robson sair da aldeia para os castelos do mundo? Gostaria que você me falasse qual é o segredo. Eu vejo que você tem um figurino diferente. Também gostaria que você falasse sobre esse figurino e como se constrói esse personagem. Essas roupas assim aparentemente extravagantes, eu mesmo que desenho essas roupas. Eu pego a ideia dos castelos medievais, que os reis que tinham mania de colocar roupas com fio de ouro, dourada assim, que é para dar uma sensação de nobreza e não frustrar a criança que visita o castelo. Que o rei do castelo não sou eu falo que é o violão. Mas as crianças quando vêm aqui, cadê o rei? Eu quero ver o rei. Aí se eu chegar lá de cocá na cabeça, sem camisa, de tanga, vão falar, acho que eu cheguei no castelo errado, ou o personagem não está condizente com o caráter. Então é onde eu falei que a palavra persona significa máscara, né? Um padre, ele tem uma roupa quando ele está na missa, quando ele está na casa dele é outra roupa, quando ele vai na feira ou na praia é outra. O único que não tem personalidade, que não é persona, é o indígena. Vocês, o indígena faz feio perto dos outros porque ele é sempre ele mesmo. Ele não consegue nem ser ator, é difícil o índio conseguir ser um bom ator. Alguns já estão conseguindo, mas... Porque o nome do indígena é quem ele é, então ele conseguir fingir que ele é outra pessoa, ele tem muita dificuldade. Isso é para quem mora na cidade. Então eu do meu lado indígena tive que aprender também a me harmonizar com um projeto que eu fiz. Eu fiz um castelo. O castelo tem que ter alguém com uma roupa nobre, digna de castelo. Então eu tenho esse chapéu que eu mesmo faço, eu mesmo que confecciono, que é para dar um detalhe daqueles príncipes da região de Uganda que vão no elefante, eles usam um chapéuzinho igual esse aqui, né? E esses trajes. Agora, quando eu estou na aldeia, ou quando eu vou num programa que vão me entrevistar como indígena, eu nunca tive vergonha, não. Eu fui no Jô Soares de cacique, colocar na cabeça, sem camisa de tanga, que aí eu sou outra personalidade, né? E quando eu ando na rua, também não ando assim, né? Coloco uma roupa mais simples. Quando eu vou num lugar de férias, Marcos, que eu não quero ser identificado, eu ponho outro chapéu. E nos palcos? Nos palcos,
eu faço valer o local que o público me colocou. O público me jogou para cima. Você nos palcos se apresenta com essas roupas? Com as roupas mais extravagantes, até porque é próprio dos artistas, né? Elvis Presley, aquelas roupas douradas, Michael Jackson também, que é uma maneira de demonstrar e fazer jus ao título. Artista é arte. Então ele tem que aparecer com uma coisa diferenciada do público. Muita arte. Quanta arte? Um chapéu, uma pena, um brinco de ouro, um colar, uma roupa brilhosa. Isso é arte. Falando em arte, como você vê o papel do artista? Como que é ser artista na sua opinião? Olha, eu acredito que o mundo sem os artistas não seria um pedacinho do céu, não. Acho que o maior artista é Deus mesmo. Deus é o único criador que ele criou toda a arte, ele criou toda a sorte de borboletas, cores lindas, flores, as mais diversas variedades, animais estranhos para animar a gente, achar que é estranho, né? Um bicho igual um camaleão que troca de cor, tartaruga arrastando uma casca pesada, um animal saltitante, um pássaro voando. Então Deus, ele foi o primeiro artista, né? Eu não sei assim bem como ele é assim, eu sinto que ele existe porque na minha espiritualidade, Deus, ele é um criador que não teve um criador para ele, né? Ele surgiu do nada, assim, quando nada nem existia. Imagina um mundo sem nada, sem arte, sem música, sem nada. Como foi esse ser? Surgiu do nada, quando nada ainda nem existia. Então, eu como indígena diria, eu não preciso ver a onça para saber que a onça passou aqui. Onde a onça passar, ela vai deixar seus sinais. Ninguém me prova que ela não existe, só porque eu não vi. Ou que ela não está por ali, eu sei que está. Cuidado. Acho que Deus é igual, ele tem a essência da arte e da música. A música é isso, ó. Você não consegue ver esses sons. Você não consegue agarrar eles. Você tem que sentir, né? Então Deus, ele tem a essência da música. Você tem que sentir Deus. Você nem de fé. Só você fechar o olho que você sente o som, né? Aí o som, ele tem a essência do Criador, 7 notas, né? É a harmonia que mexe com a alma, a melodia que mexe com o espírito e o ritmo que mexe com o nosso corpo. E Deus tem uma grande simpatia pelo número 3 também, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O homem tem uma tricotomia espiritual, alma e corpo, né? Então eu acho que tem uma relação espiritual entre Deus, homem e a música que me leva a crer que a arte é isso. Deus, ele é o maior artista, ele fez a gente, né? Um bicho meio estranho. Agora que nós falamos bastante sobre música, bastante sobre a sua parte, não poderia deixar de faltar. Me fala aí, eu acho que todo mundo já perguntou isso para você, mas eu vou perguntar também. Como que surgiu essa ideia do castelo e você de repente criar, e não só o sonho em si, mas a concretização disso? Do castelo? Porque às vezes uma casa própria já não é tão fácil. E fazer um castelo por meio da música, eu imagino que é mais difícil ainda, né? Eu era um garoto de 14 anos e eu estava estudando uma obra, período renascentista. Eu perguntei para o professor João Batista Nobre: professor, como é que esses músicos ficaram famosos tocando essas músicas, né? Aí ele falou aqui, ó, John Donald é o rei John Donald de 1467 ao rei Alfonso X. Esse cara aqui tocava para o rei Alfonso X, que enquanto lá na Europa o violão é um instrumento de nobres, ele nasceu tocando para reis e rainhas em castelo, desde quando era o alaúde. Aqui no Brasil ele é um instrumento de pobre. O pessoal, um tocador de violão não é profissão. Eu lembro que na minha época, andar com violão nas costas era um boêmio, um menestrel, né? Não tinha valor. Não tinha valor, não era uma profissão. Então aí nasceu no meu coração um sonho de juntar dinheiro para visitar um castelo. Que ele falou que isso aconteceu na Espanha. Que por isso que o mundo conhece o instrumento como Span Guitar, que é guitarra espanhola. Não tem vergonha de falar. Fiquei 10 anos juntando dinheiro nos cofrinhos. Tinha mês que eu atrasava o aluguel, vou abrir o cofre. Ah, não, aquele dinheiro não existe. Na época que a passagem era cara. E ali está a foto testemunhal
dia 25 de julho de 1985, eu consegui realizar esse sonho. Málaga. Comprei uma passagem, eu mesmo tive que pagar ela. E eu estava no castelo, visitando onde o violão já tocou para algum rei. Aí me surpreendeu mais, eu como um bom sonhador, quando o rapaz que foi monitorando, me apresentando, falou: olha, o rei não descia muito para não tomar uma flechada. Por isso que aqui tinha um jardim suspenso com flores aromáticas, que de manhã vinha um servo ferindo as flores para perfumar o caminho. Atrás o rei e a rainha para fazer o desjejum da manhã, e atrás o menestel tocando obras de Bach, Beethoven. E assim nasce o violão tocando para reis e rainhas. Nossa, mas eu fiquei tomado de emoção. Falei, caramba, se eu me der bem na Europa, eu não vou fazer o que os músicos fazem. Quantos anos mais ou menos? 24 anos. Eu não vou embora. Porque no meu país, todo mundo que se sai bem vai morar onde estão pagando melhor. Vou pegar o dinheiro e vou construir um castelo em homenagem à Sua Majestade o violão. Que para mim o violão não é só o instrumento mais popular do mundo. Ele é o instrumento que mais de perto acompanha a evolução do homem. Que ele veio da seta, né? Que os persas chamavam de cítar. Os latinos de cítara ou citara. Quando os mouros invadiram a Espanha, justamente em Málaga, no ano 820, levaram a citara, que escreviam KCC, mas liam KQ. Então citara ali é quitara. Daí apareceu o nome guitarra. Isso que ele é conhecido no mundo como guitarra espanhola. Ah, no mundo ele é conhecido como guitarra. Violão é só em Portugal e Brasil, que os espanhóis tinham muita guerra cultural. O Paco de Lúcia é conhecido como guitarrista. Guitarrista, eu isso. Eu até falei, mas eu achei que ele era violonista. Violonista, um guitarrista. É, guitarra acústica, guitarra elétrica, guitarra espanhola. É conhecido como Span Guitar, Spanish Guitar, na Alemanha. É guitarra espanhola. Tão engraçado que violão, porque os portugueses não queriam dar um mérito, que o instrumento é de origem espanhola. Não, eles copiaram do alaúde. Como parece com uma viola grande, vamos chamar de violão. Então esse chama o instrumento no aumentativo. Tem a viola e tem a viola grande, violão. Aí é um erro. Quando eu quero me referir a um violão pequeno, eu tenho que chamar de violãozinho. Poxa, se já é violão, tá no aumentativo, não poderia ser zinho. É coisa de português mesmo. Oh, desculpa, não tem preconceito. Coisa de brasileiro mesmo. É violãozinho. E o castelo, esse desejo foi tão forte? Nasceu daí. E aí eu comecei, todo o dinheiro que eu tinha de shows, vídeos, DVDs, eu fui realizando esse sonho de construir um castelo em homenagem ao violão. Comecei em 1994, eu já comecei a investir na frente, comprando material. Eu, sem saber que era impossível, vim aqui e fiz o castelo. Porque se alguém me convencesse quanto ia custar, eu nem começava. Então teve uma história difícil com relação à muralha ali da frente. Conta um pouco essa história, eu achei assim... porque aqui eu tinha uma aluna, para quem não sabe, nunca me perguntaram como é que eu construí o castelo. Eu voltei da Espanha em 85, eu dava aula de violão, tinha uma aluna minha chamada Eliette, que o pai dela faleceu e colocou à venda essas duas chácaras, que era só uma encosta de pedra com uma floresta em cima que terminava num brejo. Vendeu por uma mixaria, 350 mil cruzeiros, não daria nem 40 mil reais na época, as duas. Ele vai ter que gastar muito para cortar a pedra, formar um platô. Falei, caramba, ideal para fazer um castelo. Aí... Ele não viu nada, você viu um castelo. Eu vi um castelo, eu comprei, ficava do outro lado da rua, e baseando em 78 castelos que eu visitei. Ali no painel tem a foto, nenhuma foto é repetida, cada um montou num castelo diferente. Eu fui pegando as ideias, os livrinhos, e eu mesmo fiz a planta do meu castelo, em homenagem à Sua Majestade o violão. Então, olhando de cima, aéreo, pelo Air Drone, ele tem 7 violões. O lago lá fora é um violão, o lago aqui é um violão, a torre de cima principal, meu quarto é um violão, os tanques de violão. Cada violão homenageando uma nota musical. E eu vou virar um violão quando eu morrer também. Sim, essa história é bárbara. Vamos falar dessa história daqui a pouco. Mas a muralha foi o ponto que você chegou a pensar em não
Vamos continuar. Os castelos da Europa mais lindos dos que eu visitei, eu já visitei mais de 100. Para fazer isso aqui que eu usei a ideia de um pouquinho de 78 castelos, um pouquinho de cada um. Os castelos são feitos em área plana, você não consegue ver a beleza dele, que a muralha alta não deixa, igual alguns que estão ali em frente, você não vê o que tem dentro. Agora, os castelos mais apaixonantes, igual o de Schneeweißen, ali em La Bavária, na Alemanha, que o Walt Disney copiou de lá, do Rei Ludovic, você vai chegando de carro, vê aquele bichão lá em cima da pedra, agarrado lá, usando a própria pedra para ajudar na construção. Esses castelos me fascinavam sempre. Você vem passando e vê o conjunto de torres. Por isso que o meu você vê ele quase inteiro quando você tira uma foto dali do outro lado da rua. Porque você vê a frente, vê a primeiro conjunto de torres, vê o segundo, vê o terceiro, onde tem a estátua do Robson Miguel Dourado lá, vê o quarto, que é o pátio de festas nobre, e vê aonde eu moro, que é a torre onde tem aquela coroa real, que ali é um violão. Eu moro dentro de um violão. Nunca perguntaram isso na televisão. Meu quarto é um violão. E afinado na nota sol. Quando eu toco aqui... tudo é um violão, inclusive quando o Robson Miguel morrer. Conta essa história. Eu tive uma ideia minha maluca. Essa ideia foi minha mesmo. Se amanhã alguém copiar, né? Pode ser. Jô Soares disse que ia copiar. O Pelé fizeram um diamante com o cabelo do Pelé. Sabia disso? Não sabia, não. O Pelé fizeram um diamante. Com o cabelo dele? Com o cabelo do Pelé. Agora vai ter um violão com as cinzas de Robson Miguel. Sim, a minha ideia foi para homenagear o instrumento que tudo me deu. Eu plantei aqui no castelo. O castelo foi inaugurado no minuto que eu nasci, ao 12h10 do dia 28 de agosto, no solstício do sol. Era quando o sol estava pino, 12h10. Então eu fiz 3 anos para conseguir fazer isso. Na época não tinha celular nem nada. O castelo tem 77 olhos ocultos, que são furinhos e pontos estratégicos, que em qualquer lugar que você está sendo observado. O furo número 77, ele fica na convergência desse salão nobre, e que a luz do sol vai passar por ali só uma vez por ano, no dia 28 de agosto, ao 12h10, que é o minuto que eu nasci. E como é em forma de um violão, o 77, homenageando 2 das notas musicais, essa iluminação vai aparecer refletindo um violão no meu ataúde. Para quem não sabe, ataúde é caixão. Minha urna funerária. E eu escrevi com a minha mão ali, como uma profecia: eu aqui estou. O violão, onde o sol brilha por um segundo, no minuto que eu nasci. Dia 28 de agosto, ao 12h10, 1959, Aruburi, Vitória, Espírito Santo. Tá lá para quem quiser ver. Muitas produções já tiveram aqui, da Globo, da Band, para ver se era verdade. Aí a luz do sol vai incidir ali. Quem viu, viu. Quem não viu, só o ano que vem. E lá dentro, eu fiz um estojo dourado em forma de um violão, que quando eu morrer, eu vou ser cremado. Só essa cinza cair lá no mar, ninguém achar, mas vou ser cremado. Já tem equipe contratada, o crematório. Minhas cinzas vão ser misturadas com pó de pau-brasil, para ninguém falar que não achou. Plantei o pau-brasil aqui, a árvore está aqui. E literalmente eu vou virar um violão. Isso. E de onde surgiu essa ideia de... Olha, diz que toda ideia ela surge da cabeça de alguém, né? Nesse caso, foi da minha própria cabeça mesmo. Nunca vi ninguém ter tido essa ideia de virar um instrumento musical, virar alguma coisa depois de morto. Já vi gente cremada já, e agora você falou uma curiosidade, que o Pelé disse que vai... Não, o Pelé fizeram, quando ele vivo ainda, pegou o cabelo dele e se transformou num diamante. Um diamante. Eu não sabia dessa curiosidade. Eu vi um dia uma matéria. Robson, como tudo que é bom dura pouco, a nossa entrevista passou rápido. Eu quero agradecer o carinho do Marcos, até porque em off eu estava comentando que os programas que vieram aqui, das mídias abertas, que eu agradeço muito, se preocuparam em entrevistar o artista. E esse programa fez o diferencial que ele se preocupou em entrevistar a pessoa do artista, que é outra coisa. E a segunda coisa, que os programas limitam a gente num espaço muito curto, até porque é muito caro 1 hora de transmissão dessa.
E o Marcos me deixou tão à vontade que não houve em nenhum momento uma pressão por parte do meu diretor querido, Amauri, que está ali, com a sua assessora Ângela, de dizer, olha, você tem 10 minutos nesse bloco. Me deixaram à vontade para perguntar, responder. E eu quero parabenizar e agradecer esse programa que eu considero um campeão, que eu vou aqui encerrar ele agradecendo, tocando We Are The Champion. Sabe por quê? Eu vou estar me despedindo para um tour, levando a música do meu país para várias partes do mundo. Eu vou estar saindo do meu tour para os Estados Unidos, tocando em Chicago, no dia 1º de agosto. De lá eu vou para Nova Jersey, em Kentucky, e volto. E aí tem Suíça de novo, a Itália, também França e Espanha. E no dia, guarde bem, dia 15 de outubro, eu estou viajando para a Ásia, Japão, Hamamatsu, Shizuoka em Tóquio. E esse concerto chamado Uma Volta ao Mundo, com música de vários desses países, incluindo o meu Brasil, mostra o quanto o Brasil é campeão por guardar as raças, os povos. E para isso o show vai se chamar A Alma do Violão, despedindo-se para um tour mundial. Muito bem. Obrigado pelo carinho, Marcos. Obrigado você, Robson. Obrigado, Robson. Que prazer enorme conhecer você. Aliás, conhecer você não, conhecer o Castelo e ter podido degustar da sua companhia maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho. Até lá. Bem, num clima bem brasileiro. Eu quero agradecer o carinho do Marcos Torquato e agradecer também a audiência de vocês nesse programa que fez um diferencial na minha carreira. Todo programa fala do artista. Esse aqui foi o primeiro que se preocupou em falar da pessoa. Me sigam nas redes sociais. @Robson Miguel, violonista. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, Robson. Obrigado você. Que prazer conhecer o seu castelo. Já te conhecia há alguns anos, mas essa experiência é impagável. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O castelo tem 77 olhos ocultos, que é onde você está sendo observado. E como todo castelo tem que ter algo sinistro, macabro, o furo 77 é o mais misterioso. É aquele lá. Não é pelo fato dele ser em forma de um violão, não. É que ele esconde o enigma da luz, que é o minuto que minha mãe me deu a luz. É lá, perdão. Acho que você vindo daqui melhor, né? Aquele lá. Em forma de um violão. Porque nele a luz do sol vai passar ali uma vez por ano, no minuto que eu nasci. Quem viu, viu. Quem não viu, só ano que vem. E essa luz vai se projetar em forma de um violão no meu caixão. Aqui no meu ataúde. Aqui está o meu caixão. Eu escrevi com a minha letra, eu aqui estou, como uma profecia. O violão onde o sol brilha por um segundo no minuto em que eu nasci. Ao 12h10, no dia 28 de agosto de 1959, Arabiri, Vitória, Espírito Santo. E aqui dentro tem um estojo dourado em forma de um violão, que quando eu morrer, eu vou ser cremado. E minhas cinzas vão ser misturadas com pó de pau-brasil, cola de madeira, e eu vou virar um violão.
Aí aqui dentro tá ó, a minha urna, né? Que vai dentro. Aqui tem até um pouco de cinza, mas não é minha ainda não. E aí eu vou. Aí o Torquato vai chegar aqui e falar assim, caramba, nós conversamos com um cara aqui. E agora ele virou um violão. E eu fechei um contrato com o crematório Alto Tietê, dos índios Tupinambá, aqui em Mogi das Cruzes, que eles serão responsáveis por pegar a minha cinza, misturar com pó de pau-brasil. E para ninguém dizer que o pau-brasil tem extinção, que nós já plantei aqui, vocês podem filmar, 2 árvores de pau-brasil, já estão aí esperando para quando eu morrer, raspar o pó dela, misturar com cola de madeira e com as minhas cinzas eu vou literalmente virar um violão. E quem vai ser uma homenagem ao instrumento que tudo me deu, a homenagem que eu vou prestar ao instrumento que tudo me deu.